e a gente muitas vezes perde a mão na alimentação das crianças. Esse desafio tem sido cada vez mais presente nos consultórios de vocês, nas duas áreas? Não tenha dúvida, né? Cada vez mais eu recebo pais, né, que vêm trazer os seus filhos com excesso de peso e, ao mesmo tempo que é uma queixa dos pais, olha, meu filho está gordinho, minha filha está gordinha, ao mesmo tempo a atitude desses pais em casa não condiz com a sua preocupação. Quer dizer, compra alimentos errados, né? Eu muitas vezes oriento aos pais, falo, olha, seja para adulto ou para criança, não importa, viu, Camila? A dieta, a orientação alimentar começa no supermercado, começa na sua ida ao sacolão, ao varejão, o que quer que seja, para fazer compras. E, por incrível que pareça, muitos dos pais, eles acabam tendo atitudes extremamente inadequadas no que tange a alimentação, né? No preparo, na compra. Depois ficam meio sem norte, sem saber o que causou esse excesso de peso nos seus filhos. E é um sentimento que vem acompanhado pela culpa, né, Marlete? Você sabe que é o sentimento básico de pai e mãe, que é a culpa. Estou culpada por meu filho estar assim, mas não sei como agir. E o acompanhamento psicológico também vai ser importante para essa família. Com certeza. Eu acho que eles vão primeiro ao consultório do endócrino e depois pulam para o consultório do psicólogo porque fica um desespero, né? Como o meu filho chegou a esse estado, sou extremamente culpado porque eu não consegui dar a ele a alimentação adequada e agora como é que eu reverto essa situação toda? Porque daí a criança já está super resistente a uma alimentação saudável. Então, a gente tem esse desafio, né? De acolher o pai, que se sente também muito impotente nesse momento de mudar o hábito da criança e também de acolher essa criança e dar o suporte para ela para mudar os hábitos alimentares gradualmente. Eu vi uma pesquisa já faz um bom tempo de que os pais não conseguem reconhecer que os filhos estão em sobrepeso. Geralmente eles só percebem quando já estão em uma condição de obesidade, porque a gente não consegue identificar aquela história de que meu filho está fofinho, aquelas curvinhas que a gente gosta. Por isso é que o pediatra é fundamental, doutor? Sem dúvida. O pediatra é aquele profissional, o qual tem a confiança dos pais, né? Em especial da mãe, na verdade, e que vai ofertar as primeiras orientações com relação à alimentação, com relação aos horários, tipos de alimentos e também com relação aos hábitos do dia a dia, não só para comer, viu, Camila? Mas a Marleide deve lidar muito com isso também, com uma certa desorganização em algumas famílias que envolvem horário inadequado, muitas vezes, para sono, regras em geral. E o corpo da gente funciona melhor, e dentro disso eu falo gasto energético, que tem a ver com a eliminação de calorias, para você não se tornar obeso, com organização, né? Tem um estudo muito interessante no qual as crianças foram divididas em 2 grupos, e eu estou falando de horário para dormir. O grupo A de crianças eram aquelas que costumavam dormir antes das 8 da noite. E o grupo B, ou seja, o segundo grupo, nesse foram selecionadas crianças que costumavam dormir depois das 8 horas, 9, 10, 11, meia-noite, enfim. E o que eles viram depois de um tempo de acompanhamento, depois de alguns anos, é que aquelas crianças que iam para a cama mais cedo, antes das 8 horas, desenvolviam menos sobrepeso e obesidade do que aquelas que dormiam mais tarde. E claro que não é uma questão só de horário de dormir, não né? é só pelo tempo de sono. Mas a quantidade, a qualidade do sono também são coisas importantes. E hoje, através de quantidades de hormônios, é uma questão de modulação hormonal e metabólica. Se você tem um sono adequado, você vai ter um gasto energético adequado. E a gente sabe que a questão de ganhar ou não peso depende do quanto você ingere de calorias por quanto você gasta. E para você gastar direitinho, queimar direitinho essas calorias, você tem que dormir bem. Sim. Vale A rotina é uma palavra que quando a gente tem filho, todo mundo fala, manter a rotina de dormir, a rotina do dia, que é importante. Tem gente que fala que não cria uma rotina muito fixa, senão o bebê vai ficar estressado. Do seu ponto de vista, Marleide, o que a rotina representa
para as crianças e especialmente para as crianças que enfrentam desafios como a obesidade, descontar as carências na alimentação? Qual que é o papel da rotina nisso? Ela é fundamental, né? Não só para a questão da alimentação, mas o comportamento como um todo. É muito comum receber no consultório crianças que têm problemas de ansiedade, crianças que são aquela criança problema na escola, que o professor mandou para uma avaliação psicológica porque o comportamento está inadequado. E quando a gente observa a rotina da família, é uma rotina completamente caótica, né? Os pais trabalham absurdamente, a criança fica com uma babá ou com uma empregada, né? Eu costumo brincar, parece que a criança se autoeduca, porque é ela que vai determinar o que ela come, a hora que ela come, que ela faz o tempo que ela dia. fica na frente da TV ou do computador. E isso tem um reflexo na vida toda, né? Não só na questão da alimentação, mas nos vínculos de amizade, na maneira como essa família interage, a dificuldade que essa criança tem depois em aceitar um não, quando começa a estabelecer uma rotina, o quão difícil para ela fica com uma baixíssima tolerância à frustração. Então, a rotina ela está no topo assim, da pirâmide da ordem de importância para que qualquer tratamento proposto seja bem sucedido. Tanto para a prevenção da obesidade, uma criança que tem rotinas e limites, só consegue lidar melhor com isso, mas também para o tratamento. Uma criança que tem que perder peso, precisa ter uma rotina mais equilibrada. Com certeza. E do mesmo modo que você colocou o papel do pediatra, que é fundamental para dar essas orientações, em tudo que nós falamos até o momento, é fundamental a participação da família, não só dos pais, mas dos irmãos ou de quem quer que seja que mora junto, que divide a mesma casa com a criança. Todos têm que estar falando a mesma língua e todos têm que colaborar, seja com a parte alimentar, seja com os fatores psicológicos, com o estabelecimento das rotinas, que a Marleide e eu comentamos, e também, claro, com a questão do gasto de energia, né? Hoje em dia a gente vê muita criança que fica em frente a uma tela, seja do tablet, do computador, de um celular, né? Ou jogando videogame, enfim. É muito diferente da nossa infância, né? Há 30, 40 anos atrás, onde nós brincávamos mais ao ar livre, era uma coisa mais ativa. Hoje, se deixar, a criança fica o tempo inteiro dentro de casa. E o Brasil, infelizmente, foi campeão num ranking, triste essa estatística, é um ranking de crianças que gastam muito tempo na frente dessas telas que nós falamos. E comparado a países como Estados Unidos e vários países da Europa e do resto do mundo, o Brasil foi o campeão em número de horas nos quais as crianças ficam em casa jogando alguma coisa ou simplesmente no computador. A gente fala sobre muitos fatores emocionais envolvidos. Por exemplo, se começar a pressionar demais essa criança, ela pode ficar com aquela tendência a ficar a vida inteira querendo o corpo perfeito, de insatisfação, ou aquela questão de todo mundo pode comer e eu não posso, eu sou um fracassado. Há uma tendência, se a gente não conduzir do jeito certo, de que a criança crie essas questões emocionais de desequilíbrio, né, de carência. Como a gente falou no primeiro bloco, é importante assim, a gente lidar com a ansiedade desses pais que primeiro vêm muito culpados e frustrados porque não conseguiram alimentar essa criança direito. É óbvio que a gente parte do princípio de que muitas vezes esse pai não tem a informação adequada, né? Então, para a gente que está aqui numa grande metrópole, que a informação chega muito rápida, a gente consegue ter uma clareza, né? Esse alimento tem muito açúcar, aquele é o natural. Mas muitas pessoas acabam baseando a dieta no que ela viu ali numa propaganda de TV, né? Então, quem nunca viu uma mãe colocar, sei lá, refrigerante numa mamadeira de uma criança com menos de 1 ano de idade? Né? Ela não tem, e essa mãe não sabe que ela está envenenando o bebezinho dela com um monte de açúcar, mas ela viu em algum momento ali numa propaganda que aquilo era... Ou criança adora refrigerante, é assim mesmo. Então, é assim, então eu vou dar. Então, é legal que a gente tenha esse espaço para compartilhar essas informações, porque só assim a gente muda a consciência dos pais. Eles precisam sair desse lugar de culpa, entender que eles são parceiros fundamentais para que essa criança consiga desenvolver um novo hábito alimentar, e a gente vai trabalhar sempre com equilíbrio, porque algumas famílias chegam tão mobilizadas porque foram ao endócrino e ficaram alarmados com os exames clínicos da criança, que daí já querem cortar tudo. Aí a criança não pode comer mais nada. E isso é muito nocivo para a criança. A gente não pode criar uma relação de aversão com o alimento. Ela precisa se relacionar de uma maneira saudável. E essa mudança precisa ser gradual até para que ela se sustente. Senão ela não vai conseguir. A gente tem aqui uma latinha de refrigerante, dessas comuns, refrigerante que a gente compra no mercado. Doutor, quanto de açúcar tem aqui?
Uma lata de refrigerante regular, não estou falando de refrigerante diet, light, não. Refrigerante com açúcar tem aproximadamente de 35 a 40 gramas de açúcar por lata. Essa latinha de 350 ml. Isso corresponde, Camila, Marleide, telespectadores, a aproximadamente 2 colheres de sopa de açúcar. Então, dentro dessa latinha de refrigerante, Camila, segura aqui para mim, por favor, para tornar isso visual. São 2 colheres de açúcar cheias. Isso é o que tem de açúcar dentro aqui, de uma latinha com de algumas refrigerante. variações, dependendo do tipo. Tem alguns que são até mais doces ainda da marca. Conscientemente, a gente não colocaria esse tanto de açúcar para adoçar esse tanto de líquido. De jeito nenhum. E é por isso que tem informação que faz a diferença, porque é inconsciente, nesse caso, que a gente oferece, as famílias acabam oferecendo às crianças refrigerante dessa forma. E aí, muitos pais falam assim, então tá, vou tirar refrigerante e agora eu só compro suco. Essa é a maior armadilha, porque durante muitos anos, principalmente nos Estados Unidos, os refrigerantes, que são vilões, nesse caso do açúcar, eram considerados os únicos. De uns anos para cá, os sucos prontos, que também são muito processados, eles também contêm uma concentração grande de açúcar e, juntamente com os refrigerantes, são considerados vilões no que tange ao crescimento da obesidade e de sobrepeso nas crianças. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, vocês têm uma noção de quantas crianças e adolescentes englobados estão fora do peso normal? Mais ou menos 40%. É muita gente, né? É muita gente. Em outras palavras, se a gente pegar crianças e adolescentes do nosso país, somente 60%, 6 em cada 10 estão dentro do peso. E a tendência é que isso se prolongue, como o senhor já destacou. Sem dúvida. E aí, Marleide, a gente tem que tomar cuidado também, porque essa é uma criança que já vai crescer com uma relação errada com os alimentos. É aquilo que todo mundo toma e eu não, ou vai ser obrigada a mudar a alimentação de uma hora para outra. E aí a gente pode acabar fazendo com que esse processo de perda de peso não seja tão eficiente, porque vai ser infeliz para essa criança. Sim, por isso que tem que ser um processo muito natural, né? Eu falo para os pais, não adianta demonizar o alimento, né? Ela precisa entender que ela pode consumir esse refrigerante que é tão importante, né? Uma criança que talvez tome refrigerante todos os dias, você chegar para ela e falar, não, a partir de hoje você não toma mais refrigerante. É muito nocivo para ela. Então, a gente vai fazendo aí uma política de redução de danos. Então, diminui a quantidade ou diminui a frequência, até que vai chegar um momento em que ela vai ter um dia específico, em que ela vai consumir esse refrigerante, mas aí ela já vai ter construído um repertório alimentar muito rico. Então, ela não vai mais ficar na dependência só daquele alimento, né? Eu só me alimento se tiver um copo de refrigerante do lado. Exatamente, né? Então, é importante também trabalhar com os pais de que não adianta barganhar. O alimento, às vezes, é uma fonte de barganha, né? De, você faz isso que eu te dou tal a sobremesa, coisa. Geralmente, Exatamente. Ainda, né? Eu atendi um caso, alguns anos atrás, que era uma criança que tinha um problema de peso. E aí depois eu descobri que a criança barganhava com a família para ir na terapia. Então, depois da terapia, a família levava a criança numa dessas lanchonetes. Eu falei, então tá tudo errado, porque como é que a gente consegue alterar isso? Então, é bem importante também que a gente não entre nessa cilada de começar a fazer barganhas para obter alimentação. Ela precisa entender que ela tem que desenvolver hábitos saudáveis, ponto, porque isso vai ser bom para a saúde dela. Não tem uma segunda recompensa. Né? Estar bem, estar com os exames clínicos em ordem é o ganho. É o benefício. É o benefício. E barganha nunca, para nada, né? Nada. Fica bem claro. Mas Nada. aproveitar aqui para fazer uma brincadeira, que até a barganha de uns anos para cá, né, comparando com a minha infância, com a de agora, também ficou pior. Barganha é sempre ruim, mas ficou pior. Porque na minha época, a barganha era, se você fizer isso direitinho, você vai ganhar um tênis para você correr, para você se exercitar. Hoje não. Hoje você vai pro fast food. Hoje você vai ganhar um sorvete. Cinema. Hoje você vai comer aquelas pipoca pipocas, no aqueles cinema. refrigerantes em balde, né, no cinema, com um tanto de açúcar que vocês acabaram de ver. Quer dizer, até a barganha ficou pior. Mas a qualidade voltando caiu. aqui ao papo sério, barganha nunca. Agora, doutor, pra gente dar um conforto àquelas mães que ficam, e agora, o que é que eu vou dar pro meu filho tomar? Já que refrigerante e suco de caixinha são muito cheios de açúcares, a gente pensa em sucos naturais. Suco de fruta, para quem criança que está perdendo peso, é bom ou é melhor tirar um
pouco também? Não, desde que consumidos de uma maneira racional, sem exageros, o suco de fruta é extremamente importante para a criança. Por quê? Porque apesar dele ter calorias mais do que a água, é que a criança muitas vezes não vai aceitar tomar água em todas as refeições, mas que seria o ideal, que fique posto isso, mas ela não vai conseguir tomar água sempre. O suco de fruta é muito mais nutritivo, mais rico sob o aspecto de saúde do que tomar um refrigerante dietético, por exemplo,